A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Raio-X da Bíblia, o vosso programa de estudo bíblico semanal. Começamos, como de costume, com uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, purificai os nossos lábios, como outrora purificastes com uma brasa viva os do profeta Isaías, para que possamos anunciar a vossa palavra. Purificai também os nossos ouvidos, sempre prontos a ouvir os ruídos do mundo, mais que a vossa palavra, para que possamos escutar a vossa mensagem. Que tudo o que em nós é impuro arda, a fim de que a vossa palavra nos penetre e nos conceda vida em abundância. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, hoje vamos retomar um dos temas da Semana Bíblica, o tema da interpretação da Bíblia na Igreja. É um tema muito importante na vida do cristão, na vida da igreja, mas também o foi para os judeus no Antigo Testamento. O tema da interpretação da Sagrada Escritura é sempre atual. E assim como o fizemos durante a Semana Bíblica Nacional, vamos também hoje tomar o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 35, simplesmente como base, né? Como base do nosso estudo bíblico. Dizíamos Atos dos Apóstolos 8, 26 a 35. Assim diz o texto bíblico. O anjo do Senhor falou a Filipe e disse-lhe: põe-te a caminho e dirige-te para o sul, pela estrada que desce de Jerusalém para Gaza, a qual se encontra deserta. Ele pôs-se a caminho e foi para lá. Ora, um etíope, eunuco e alto funcionário da rainha Candace da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém, regressava na mesma altura, sentado no seu carro a ler o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: vai e acompanha aquele carro. Filipe, acorrendo, ouviu o etíope a ler o profeta Isaías e perguntou-lhe: compreendes verdadeiramente o que estás a ler? Respondeu ele: e como poderei compreender sem alguém que me oriente? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. A passagem da escritura que ele estava a ler era a seguinte: como a ovelha levada ao matadouro, e como o cordeiro sem voz diante daquele que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na humilhação se consumou o seu julgamento, e quem poderá contar a sua geração? Da face da terra foi tirada a sua vida. Dirigindo-se a Filipe, o eunuco disse-lhe: peço-te que me digas, de quem fala o profeta?
de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe tomou a palavra e, partindo desta passagem da Escritura, anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Então este é o nosso texto bíblico base, que não o vamos interpretar, simplesmente serve de pano de fundo para a nossa exposição deste tema, que é o tema da interpretação da Bíblia. Ora, este texto este texto bíblico coloca-nos perante a realidade de muitas pessoas que leem ou escutam as Sagradas Escrituras e não as compreendem. Então, estamos neste mundo, de fato, no mundo, não só o nosso mundo contemporâneo, mas como dizíamos que esse tema é sempre atual, mas também na igreja primitiva e até mesmo no Antigo Testamento, notava-se esta preocupação das pessoas, não é? De querer interpretar ou até compreender, não é? O significado da Sagrada Escritura. Agora, perante esta realidade, nós, os cristãos, deveríamos, ou devemos, ser capazes de explicar a mensagem da Sagrada Escritura à humanidade, ao homem de hoje. Então, não virão anjos do céu para explicar a Sagrada Escritura. Deus não vai servir-se de sonhos ou de visões para explicar a sua palavra hoje, para o homem de hoje. Deus precisa do cristão, precisa de nós, os batizados. E até diria, não precisa ser um teólogo, um estudioso muito, digamos, muito culto das Sagradas Escrituras. Todo cristão, todo batizado deveria ser capaz de interpretar a Bíblia, interpretar as Sagradas Escrituras para os seus vizinhos, para os seus familiares, para os seus amigos. Então é mesmo nesta linha eu gostaria de retomar, ou que estou a retomar, o tema da interpretação da Bíblia. E é verdade isto, o que se constata hoje. Muitos dizem, como posso interpretar os textos bíblicos? E eu não sei interpretar. E até catequistas, animadores, e isso é grave, é muito grave, que tenhamos líderes da nossa igreja, neste caso animadores, leigos, anciãos de comunidade, que não sabem interpretar a Bíblia, enquanto que a Bíblia é o texto do anúncio, é o texto base para fazer o anúncio. De fato, se retomamos o texto bíblico que acabamos de ler, o versículo 35 diz que é mesmo partindo do texto de Isaías que Filipe anunciou a boa nova. Então não pode existir anúncio da boa nova sem uma verdadeira e correta interpretação da palavra de Deus. Não existe anúncio da palavra sem interpretação do texto bíblico. Agora, dizíamos antes que até na igreja primitiva constatava-se a dificuldade de interpretar os textos sagrados. E se tomamos a segunda carta de Pedro 3,16, diz o seguinte, fala de alguns pontos difíceis de entender que os ignorantes e vacilantes torcem, não é? Refere-se às cartas de Paulo. É Pedro que, falando das cartas de Paulo, ele nota alguns pontos difíceis nas cartas de Paulo
difíceis de entender. E diz Pedro que até os ignorantes e vacilantes na fé, os ignorantes da interpretação da palavra de Deus e os vacilantes da fé torcem e esses pontos difíceis das cartas de Paulo. Então, estamos a ver aí que já na igreja primitiva, as cartas de Paulo constituíam textos difíceis, pareciam muito difíceis e deviam ser interpretados. E diz Pedro que os ignorantes, aqueles que não queriam dedicar-se a um estudo sério, a uma interpretação séria da palavra de Deus, esses eram os ignorantes, aqueles que só iam às celebrações, mas não retomavam a palavra de Deus, não liam a palavra de Deus, não aprofundavam a palavra de Deus. Esses são os ignorantes, não é? Do ponto de vista do apóstolo Pedro, são os ignorantes e ao mesmo tempo são vacilantes na fé. Então, os vacilantes na fé são aqueles que não têm raízes na sua fé, são os fracos. Então, os ignorantes e os vacilantes na fé torcem as passagens bíblicas difíceis. Ora, a Bíblia, além deste texto da segunda de Pedro 3,16, onde Pedro menciona que as cartas de Paulo têm pontos difíceis, a Bíblia também contém outros textos, não é? Que de fato dão testemunho, não é? Da necessidade de interpretar os textos bíblicos. Se tomamos Daniel 9:2, aí lemos que Daniel detinha-se longamente nos oráculos do profeta Jeremias e se interrogava sobre eles. Então, este deter-se longamente e interrogar-se sobre os oráculos proféticos. Então, aí a Bíblia em Daniel 9:2, de fato mostra-nos que até o profeta Daniel tinha dificuldades para interpretar os oráculos do profeta Jeremias. Então, o que fazia Daniel perante os oráculos de Jeremias, que eram um bocado difíceis? Ele detinha-se longamente neles, nos oráculos. Então aqui já temos uma pista também para nós, para todo cristão, não só para os padres, as irmãs, os consagrados, não é? Ou os seminaristas, mas para todo o batizado. Então, perante as passagens difíceis da Sagrada Escritura, é importante deter-se neles, deter-se longamente neles e interrogar-se sobre eles. Então, deter-se longamente é passar muito tempo nessa palavra, ou nesse versículo, não é? Ou nesse capítulo do livro que parece difícil para mim. Deter-se longamente em oração e meditação. Depois, interrogar-se sobre eles. E a pergunta básica é qual é a mensagem deste texto para mim? Então, em oração, a pessoa detém-se longamente sobre o texto difícil e coloca esta pergunta para si mesmo: qual é a mensagem? Então, esta é a pergunta básica de interpretação de um texto bíblico. É a pergunta básica de interpretação de um texto. Temos outro texto bíblico que nos mostra
mais uma vez a importância de interpretar os textos bíblicos em Neemias 8:9. Neemias 8:9. Esdras, o sacerdote, juntamente com Neemias, o governador, e outros levitas, liam publicamente a lei de Deus e interpretavam-na para que o povo a entendesse e vivesse. Então, Esdras, o sacerdote, juntamente com Neemias, o governador. Aqui é importante este pormenor, que não só o sacerdote era capaz de ler e interpretar publicamente a lei de Deus, mas também o governador. Então, o sacerdote, o homem de religião, o homem do templo, mas também a autoridade civil aprendia, não é, muito das escrituras e até era capaz de interpretar a Sagrada Escritura para o seu povo. Eu acho interessante este detalhe, porque nós chegamos, claro, hoje em dia a uma, não sei, digamos, até um divórcio entre a religião, a fé e a política ou a autoridade civil. Então, temos muitas autoridades civis, muitas pessoas que estão na autoridade civil que não conhecem a palavra de Deus e nem são capazes de a interpretar para o seu povo. Enquanto aqui, nos tempos de Neemias, não é? No livro de Neemias 8:9, vemos que ambos, a autoridade religiosa e a autoridade civil, liam a palavra de Deus numa praça e ambos, não é? Neemias e Esdras. Neemias era o governador, Esdras era o sacerdote. Ambos interpretavam a mensagem do texto bíblico para o seu povo. Passando para o Novo Testamento, se tomamos Atos dos Apóstolos 17:11, aí lemos que os cristãos de Bereia perscrutavam as Escrituras, examinavam profundamente as Escrituras, procuravam entendê-las todos os dias. Diz, de fato, aí é o sentido que encontramos em Atos 17:11, que os cristãos de Bereia examinavam as Escrituras. Então aqui também temos um exemplo de necessidade de perscrutar, de ler, interpretar e compreender com profundidade a palavra de Deus. Então os cristãos, os nossos predecessores na fé cristã, os cristãos de Bereia examinavam as Escrituras. Então para eles não era suficiente ir ao encontro ou à reunião da comunidade, escutar a palavra de Deus e celebrar a ceia do Senhor. Eles depois, como fazia também o profeta Daniel, detinham-se longamente para examinar, para escutar e perscrutar as Sagradas Escrituras. E convido-vos a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Deixai as crianças vir a mim, que dela é o reino do céu. Deixai as crianças vir a mim, porque delas é o reino do céu. Disse Jesus.
que não murcham, levai a palavra de Deus ao mundo inteiro. Flores que não murcham, levai a palavra de Deus ao mundo inteiro. Bem-vindos, irmãos, ao nosso raio-x da Bíblia de hoje, este estudo bíblico que pretende hoje retomar um dos temas da Semana Bíblica Nacional, que foi celebrada em Moçambique a nível nacional, do dia 20 ao 27 de setembro de 2020. Então, um dos temas era mesmo o da interpretação da Bíblia na igreja. Então, estamos a retomar, embora já tenhamos lido os textos já enviados e alguns áudios que foram feitos também foram disseminados e retransmitidos pelas rádios a nível nacional e nas redes sociais, mas é muito importante retomar, talvez, não é? Alguns temas e explicá-los para que possamos todos compreender melhor, não é? A urgência e a necessidade de interpretar a Sagrada Escritura corretamente. Continuamos. A igreja toma a sério o tema da interpretação da Bíblia. Já vimos que não só a Bíblia do Antigo Testamento e do Novo Testamento tomam a sério este tema. Agora vamos ver que também a igreja toma a sério o tema da interpretação da Bíblia. A propósito, outro termo para a interpretação da Bíblia que se usa muito nos estudos bíblicos, nos cursos bíblicos, é o termo hermenêutica. Não é? É bom que também nos seja familiar este termo, porque o encontraremos em muitos textos, mesmo nos comentários da Bíblia, nas notas de comentários nas Sagradas Escrituras. É muito usado este termo hermenêutica. Hermenêutica quer dizer interpretar, quer dizer determinar o significado de uma palavra, de um versículo, de um texto, de uma lei, não é? No nosso caso, determinar o significado da palavra de Deus, dos termos, dos versículos, dos capítulos, dos livros da Sagrada Escritura. Então, disso se trata. Agora, a igreja sempre tomou a sério este tema para evitar a manipulação da mensagem da Bíblia. Então, aqui também vemos a atualidade deste tema, a manipulação da mensagem da Bíblia, que é muito comum também hoje. Assiste-se a muitos movimentos religiosos, muitas agremiações religiosas que manipulam a mensagem da Bíblia. Então, sempre, a igreja, em todos os séculos, desde os seus inícios, nos primeiros séculos, tomou a sério o tema da interpretação da Bíblia. Mas vamos ver alguns documentos da igreja nos tempos recentes, porque nos tempos primitivos já vimos um exemplo, aquele do texto base que tomamos, que foi de Atos 8, não é? Que o eunuco etíope tinha dificuldade para interpretar o texto de Isaías que estava a ler, não é? Aquele é um exemplo de que a igreja primitiva tomava a sério, não é? Também vimos outro exemplo da igreja primitiva em Atos 17:11, os cristãos de Bereia que examinavam as Escrituras. Esse é um exemplo, mas agora vamos ver alguns documentos, vamos olhar para alguns documentos da igreja em tempos recentes. Não? Agora, a título de exemplo,
podemos tomar a encíclica Providentissimus Deus, Providentissimus Deus, que é uma encíclica do Papa Leão XIII, sobre o estudo da Sagrada Escritura, do 18 de novembro de 1893. O Papa Leão XIII, através desta encíclica, ele pretende estimular o estudo, não é? E recomendar a correta interpretação da Bíblia. Então ele estimula o estudo bíblico, que não haja cristãos preguiçosos que só esperem que o padre interprete a palavra, que só esperem que o bispo interprete a palavra de Deus para eles. Então já Leão XIII, o Papa Leão XIII, em 1893, quis estimular os cristãos, não é? A interpretarem, a fazerem hermenêutica, que os leigos também fizessem hermenêutica do texto bíblico. Claro, através de estudo sério, não assim de qualquer maneira, não é? Através de um estudo sério. Então, este é um exemplo de que a Igreja toma a sério o tema da interpretação da Bíblia. Outro exemplo, se tomarmos o Papa Pio XII com a encíclica Divino Afflante Spiritu, também sobre os estudos bíblicos, do 30 de setembro de 1943, aqui o Papa defende a interpretação bíblica católica através de diretrizes aos biblistas e intérpretes da Bíblia. Este também é importante, digamos, este gesto do Papa Pio XII com a encíclica Divino Afflante Spiritu, defender a interpretação bíblica católica. E isto é muito atual ainda, não é? Constatamos que há muitos irmãos que não conseguem distinguir, não é? O que é uma interpretação católica e o que é uma interpretação da Bíblia protestante. Então, de fato, constatamos jovens e adultos que vão à internet e baixam explicações da palavra de Deus, baixam daí, fazem o download dos textos da Bíblia com a sua interpretação, não se importam de fato de confirmar se esse website ou esse Facebook ou essa página de internet é católica ou não. Então já o Papa Pio XII, em 1943, ele via a urgência de defender a interpretação católica, de preservar a interpretação católica, não é? Perante, digamos, a invasão, se assim queremos chamar, não é? A invasão de outras interpretações não católicas, não é? Então hoje também dizia que estamos perante uma proliferação de seitas que leem a Bíblia, interpretam a Bíblia, e alguns católicos, infelizmente, não têm este amor à Igreja Católica e à interpretação católica. Então eles dizem que é a mesma coisa, pensam que é a mesma coisa, uma interpretação protestante ou interpretação da Igreja Católica, porque é tudo palavra de Deus, é tudo uma iluminação para a vida. Então é uma pena, mas eu gostaria de apelar de fato a abraçarmos esta visão que já o Papa Pio XII teve ao defender a interpretação bíblica católica através de diretrizes aos biblistas e todos os intérpretes da Bíblia, que não é tomar a Bíblia e dizer o que a pessoa quer, ou fazê-la dizer, obrigar a Bíblia a dizer o que eu quero. Então, mas já há
diretrizes, há limites, não é? Há uma, digamos, há uma tradição da igreja que não devemos perder de vista nunca. Não é? Se tomamos também também a Dei Verbum, que é a constituição dogmática do Concílio Vaticano II sobre a revelação divina, do 18 de novembro de 1965. Agora, este documento pretende esclarecer em que consiste a interpretação da Bíblia e reafirma que Cristo é a chave de leitura e interpretação do Antigo e do Novo Testamento. Então aqui é muito importante também este documento Dei Verbum, esta constituição dogmática Dei Verbum. Então que Cristo é a chave de leitura. É a chave de leitura. Então aqui diríamos, ou podemos colocar uma questão, o que quer dizer que Cristo é a chave de leitura? Quer dizer que a mensagem de Cristo é a chave de leitura, é a base de interpretação dos textos bíblicos. Agora, se tomarmos, por exemplo, o Antigo Testamento, onde encontramos muitos textos, sobretudo se olharmos para o Levítico, onde temos muitas leis e normas, por exemplo, de pureza e santidade, ou até de animais puros e impuros, de não comer porco. Mas agora, como é que Cristo pode ser considerado a única chave de leitura do texto bíblico? Quer dizer que a mensagem de Cristo supera o texto escrito do Antigo Testamento, e até, diria, alguns do Novo Testamento. Agora, este texto, esta afirmação ou este ponto é muito delicado. O que estamos a querer dizer é que a Bíblia, sendo palavra humana e ao mesmo tempo palavra divina, ou melhor, sendo palavra divina em palavra humana, não é? A Bíblia tem textos que também contêm elementos culturais dos povos. Agora, perante esses textos que contêm elementos culturais dos povos, quer dizer, algumas tradições, também do ponto de vista dos alimentos ou do vestuário, então encontramos na Bíblia a mensagem última de Cristo, que é a mensagem do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Esta mensagem, não é a chave de interpretação também desses textos que contêm elementos culturais. Em outras palavras, estou a querer dizer que não podemos, não é, obedecer esses textos assim, ou interpretá-los ao pé da letra. Não podemos tomá-los ao pé da letra. Devemos sempre tomar a mensagem do amor como se fosse o espelho ou o microscópio, não é? Ou a lupa que usamos para interpretar, para olhar para a Sagrada Escritura do Antigo e do Novo Testamento. Agora, isto ficou claro no Concílio Vaticano II,
sobretudo nesta Constituição dogmática Dei Verbum, onde se reafirma que Cristo é a chave de leitura e interpretação do Antigo e do Novo Testamento. Podemos também considerar a exortação apostólica Verbum Domini, a exortação apostólica pós-sinodal, Verbum Domini. Então, isto é muito importante porque é sobre a palavra de Deus na vida e missão da igreja. Então, isto aqui é muito importante, porque Bento, o Papa Emérito Bento XVI, a 30 de setembro de 2010, não é? E ele publica esta exortação inspirando-se no fato de que Deus fala, não é? E é importante, dizia, e ele inspira-se no fato de que o nosso Deus é um Deus que fala, então, e insiste, através desta exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, insiste em que a comunicação de Deus deve ser discernida, deve ser discernida. Então, esta visão do Papa Bento XVI, do Papa Emérito Bento XVI, também é atual. O nosso Deus é um Deus que fala. Desde o Antigo Testamento, ele fala de diversas maneiras e através de várias pessoas e vários modos. Então, o nosso Deus é um Deus que fala, e esta sua comunicação deve ser discernida, não é sempre clara. Então, precisamos discernir a fala de Deus, o que Deus diz à humanidade hoje. E esse, digamos, o fruto do discernimento deve ser feito acessível para todos os povos. Então, aqui é mais outra prova de que a igreja toma a sério a necessidade de interpretar a palavra de Deus. Então, Deus que fala, diz Bento XVI, Deus que se comunica, Deus que não para de comunicar-se com a humanidade, mas que essa comunicação de Deus deve ser discernida. E quem o deve fazer? Não só os grandes biblistas e teólogos, também o leigo cristão, o intérprete da Sagrada Escritura de todos os dias, pode discernir a comunicação de Deus que ele faz através da Sagrada Escritura. Em outras palavras, que a palavra de Deus, a Bíblia, embora seja um livro já fechado, que não podemos acrescentar outros livros. A Bíblia é já um livro fechado, não podemos acrescentar outros livros, mas é uma comunicação de Deus, é Deus que se comunica a todos os povos de todos os tempos, mas cada povo, em cada tempo histórico, deve discernir a mensagem de Deus para o seu tempo. E quem deve fazer esse trabalho de discernir a mensagem de Deus, a mensagem que Deus dá, a mensagem que Deus transmite através dos textos sagrados? Quem deve fazer esse trabalho de discernimento? Somos todos nós. Somos todos nós, leigos, consagrados, sacerdotes, animadores, líderes, ministros, todos temos que discernir. Daí, então, a importância de conhecer os textos sagrados e, sobretudo, de saber interpretá-los corretamente. E gostaria de terminar com outro documento, que ainda é muito recente, do ano passado, de 2019, o documento do Papa Francisco, é uma carta apostólica, Aperuit Illis, é uma carta apostólica sob forma de motu proprio, é do 30 de setembro de 2019, e o Papa, através desta carta,
estabelece que o terceiro domingo do tempo comum deve ser dedicado à palavra de Deus. Assevera assim, não é? Que Jesus, não é? Que Jesus, neste caso, o Papa, ao declarar, ao estabelecer que o terceiro domingo do tempo comum seja dedicado à palavra de Deus, ele assevera que Jesus, até hoje, não é? Deve ser considerado, como dizíamos antes também, como chave de leitura, mas como o intérprete, por excelência, da Sagrada Escritura. Assim como ele interpretou, Jesus interpretou as Sagradas Escrituras aos discípulos de Emaús, também hoje Jesus é o intérprete por excelência. A vida de Jesus é uma interpretação. Quando dizemos que Jesus é o intérprete das Sagradas Escrituras por excelência, não é que ele vai aparecer a nós como o fez com os discípulos de Emaús, que caminhavam e ele apareceu, ressuscitado, apareceu e começou a interpretar a Sagrada Escritura para eles. Não é que Jesus vai aparecer hoje ao caminharmos para nos ajudar a interpretar, não é isso. É que a vida dele, desde a encarnação até a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, toda a sua vida é um paradigma de interpretação da palavra de Deus. Toda a sua vida, tudo o que ele disse e fez, as suas palavras e as suas ações nos ajudam a interpretar a palavra de Deus, nos ajudam a captar a mensagem da palavra de Deus. Então aqui vemos outra prova, não é? De que a igreja, os papas, ao longo dos séculos, e ao longo dos anos, sobretudo dos últimos anos, não é? Preocuparam-se muito com a interpretação da Bíblia. Então, o último documento é este, do Papa Francisco, que, de fato, também ele enfatiza a importância de colocar Jesus Cristo no centro da interpretação da Bíblia, não é? Continuando aquela intuição do Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, onde Cristo é a chave de interpretação, não é? De leitura e interpretação da Bíblia do Antigo e do Novo Testamento. Então o Papa Francisco vem com esta carta apostólica sob forma de motu próprio, Aperuit Illis, e ele vem enfatizar, não é? No mesmo ponto, dizendo que Jesus é o intérprete, não é? Por excelência. Jesus é o intérprete por excelência das Sagradas Escrituras. Então, qual é a atitude do cristão perante isso? Conhecer a vida, não é? As palavras e as obras de Jesus. Conhecer em profundidade, assimilar, não é? As palavras e as obras, para desde aí, não é? Interpretar a mensagem, não é? Ou captar, ou determinar, se queremos, a mensagem dos textos bíblicos para o homem de hoje. Então, para hoje, penso que esta mensagem é sempre atual, não é? É para hoje e para sempre. Esta mensagem digamos, da urgência de interpretarmos a Sagrada Escritura é urgente para hoje e sempre o será. E dizíamos na introdução, porque também hoje há muita manipulação da Sagrada Escritura. Há uso descontrolado, não é?
dos textos bíblicos, a produção de Bíblias de todo tipo, a impressão de Bíblias. A gente fotocopia Bíblias na internet que não se sabe de onde vem, de quem são, quem as fez. Há muita manipulação, não só do texto sagrado, mas também da sua interpretação da mensagem para hoje, também agora em tempos de pandemia. Quanta mensagem contrária à verdade da Sagrada Escritura, quanta leitura e interpretação errada da Bíblia. Então para hoje urgentíssima esta preocupação, e é importantíssima, e faz sentido que todos nos preocupemos com a correta interpretação da Sagrada Escritura. Muito obrigado pela atenção dispensada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Haja bênção nas nossas famílias, haja bênção na nossa vida. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia.